ficou preta aqui. Que pavor que me deu. Já estamos ao vivo no YouTube. Se não fosse assim, não seria eu. Ah, tá. Uhum, tá bom. Tá linda. A gente está conectando no Instagram ainda. Tá. Mais alguns instantes. Vamos lá. E aí? Estamos conectados no Facebook também. Estamos no Facebook também agora. Um pouquinho No Instagram também. no Instagram em alguns segundos. Oi para o pessoal do Instagram, oi para o pessoal do Facebook, oi para o pessoal do YouTube. Nós já estamos online para conversar com os nossos convidados. Tá todo mundo conseguindo enxergar bem? Tá todo mundo vendo bem? Tá. Quer ver por aqui? Tá. Nós, então, precisamos conectar no Instagram com a nossa convidada, a Ana. Deixa eu ver uma coisa. Tá precisando sem arte aqui. Não, então tem que... Gente, a live vai acontecer... Pode falar. A live vai acontecer no @balé online. Então, todo mundo para lá, ok? Então, alinhando. Dá para deixar no YouTube para a gente poder ver o chat? Que as pessoas podem mandar no YouTube perguntas, né? Então, quem tem dúvidas sobre... Olha só, a Mona Lisa já está com a gente, a Mona Lisa e a Manu. Nós vamos deixar aberto no YouTube, porque as dúvidas podem surgir no chat. As pessoas mandam e nós conectamos. Tem que ser pelo teu tempo. Meu Deus! Eu estou sem bateria. É aqui? Não sei se vai dar isso, não. 30%. Qualquer coisa a gente pode ganhar, né? Vai mais para lá. Então, gente, nós estamos com o Diego e a Ana aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante. Acho que você pode ver mais para cá. Aqui, ó. Esse assunto que é tão importante, várias mães nos pediram sobre esse assunto, que é nutrição infantil. Nós estamos com 2 convidados muito especiais, que é o Diego, que é nutricionista, e a Ana, que é blogueira sobre esse assunto. Então, nós vamos dar aí o espaço. A Ana precisa conectar no Instagram, né? Eu já solicitei ali. Tá, te aceitando agora. Tá. Então, nós vamos dar espaço para o Diego falar. E o Instagram só vai escutar a voz do Diego, tá? Mas a semana que vem nós estaremos com ele aqui nesse mesmo canal, porque ele vai falar sobre nutrição de adulto. Então, se vocês estão aí, é bem importante acompanharem o nosso trabalho essa semana e na próxima. Então, nós gostaríamos de iniciar apresentando o Diego, e depois, posteriormente a isso, a Ana vai ficar com a palavra, e a Ana que está no Instagram conosco. Ana, obrigada. Sejam bem-vindos vocês. Valeu, obrigado. Bom, assim, para iniciar a apresentação, eu queria inicialmente agradecer bastante, né, essa oportunidade que a gente tem aí para estar conversando, né, para a nossa galerinha, né, o pessoalzinho não só da dança, mas também, né, o pessoal que for entrar e assistir essa nossa live aí. Meu nome é Diego, né, sou nutricionista, me formei pela Unicinos já há uns 14 anos, faz um pouquinho, né, de tempo. E ultimamente eu estou trabalhando mais com nutrição emocional e comportamental. Eu trabalhei bastante na área de alimentação, restaurantes, né, refeição coletiva, mas ultimamente a gente está trabalhando com cliente direto, né, trabalhando mais essa parte emocional e comportamental deles. E daí, hoje, principalmente, né, a Ana vai estar falando
A Ana Jéssica vai estar falando sobre a nutrição infantil, e semana que vem é mais comigo, né, sobre a nutrição adulto. Era isso aí. Isso mesmo. Muito obrigada, Diego, pela sua presença, pela contribuição e pela futura, né? Pela futura administração aí sobre a nutrição adulta. Obrigada. O Diego é pai de bailarina e bailarino e é um super parceiro nosso. A gente indica quem quiser falar com nutricionistas sobre isso. A gente vai passar o Instagram dele, está nos nossos stories. Pode dizer para nós qual é @? É @nutrid.extart. Tanto no Face como no Instagram é o mesmo nome. Nós deixaremos nos stories. Então, se vocês quiserem conversar com ele, chame no direct, porque ele vai atender vocês diretamente, certo? Obrigada, Diego. Valeu. Então, nós daremos agora a palavra para a Ana, que é blogueira sobre nutrição, e ela vai sim esclarecer algumas dúvidas, ela e o Diego, sobre esse assunto, que é nutrição infantil. Então, gente, eu quero agradecer, né, da boa noite para todos que estão assistindo, agradecer pela oportunidade. Em primeiro lugar, né, antes de despejar uma série de informações, eu acho importante a gente pensar que os pais, eles fazem aquilo que eles podem, com aquilo que eles aprenderam, né? Aprenderam dos seus pais, com as informações que receberam. Os pais, eles fazem tudo aquilo que eles podem. Então, antes de falar um monte, né? Daqui a pouco dar um monte de dicas e tal, eu quero que os pais que estão nos assistindo, ou futuros pais, se olhem com um olhar de respeito, carinho e compreensão pela caminhada até aqui. Tá? Hoje, com essa live, a ideia é começar a construir, a desconstruir. Vamos imaginar que a gente começou construindo uma parede com tijolinhos amarelos e a gente vai começar a tirar esses tijolinhos amarelos e colocar tijolinhos verdes. Então, isso é um processo, né? Tudo que a gente aprende é um processo. Então, principalmente quando envolve com adultos também, mas com as crianças, né? É um processo, então, às vezes a gente vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar três, e não vai ser quarta. É um processo que ele vai acontecendo. E quando tu te dá conta, ele toma forma, né? Então, é um processo. Eu queria comentar, eu trouxe um dado aqui pra gente, porque eu não gosto de fazer nada no meu achismo, né? Eu nem me apresentei, né? Mas eu sou a Ana Jéssica, sou graduada de nutrição, e eu tenho uma filha de 5 anos. A Clara, ela tem só um rim. Então, o que trouxe uma realidade pra gente de mudar a saúde, né? Ter que mudar a alimentação, porque ela não tem escolha de não ser saudável, porque se ela não for, ela pode depois ter que fazer a hemodiálise quando ela for mais velha, né? Então a gente tem que cuidar muito bem desse rinzinho. Então a gente aprendeu algumas coisas e espero estar contribuindo aí com vocês, né, com o pouco que eu sei hoje. Bom, eu trouxe um estudo aqui que ele fala, um estudo da OMS, que ele fala de 2017, tá? E no Brasil, cerca de 10% de crianças e adolescentes, eles já estão na faixa da obesidade infantil. E nas últimas 4 décadas, o que aconteceu foi que o aumento foi de 11 milhões para 124 milhões. Então, na faixa de obesidade. E pela primeira vez na história da saúde mundial, a obesidade infantil ela cresceu junto com a obesidade adulto, uma coisa que nunca havia acontecido. Então, eu acho importante a gente refletir sobre isso, até para pensar assim, como que a gente está cuidando das nossas crianças, né? É importante falar sobre isso. Então, o tema ali, os temas escolhidos e tal, né, que a gente... Diego, tu me socorre qualquer coisa. A comida da criança é a comida da casa. Esse é o nosso primeiro tema, né? E o que eu quero comentar com isso é para a gente trazer uma reflexão com essa própria frase. A comida da criança é a comida da casa. Ok, mas se a comida da criança é a comida da casa, que comida tem em casa? A gente tem que fazer esse exercício,
Porque a criança, ela vai consumir aquilo que está disponível. Eu costumo dizer assim, que ela não vai no supermercado, ela não tem dinheiro e ela não tem o poder de decisão. Então, se a comida da criança é a comida da casa, né, a gente tem que se perguntar, que comida tem em casa? Se perguntando que comida tem em casa, a gente tem duas opções. A gente tem ali alimentos in natura, frutas, vegetais, e minimamente processados na maioria, mas a criança ainda assim não come. Então, a gente tem que se perguntar, por que ela não come? Né? Pode acontecer situações de chantagem, de birra, enfim, diversas situações que os pais enfrentam, né? Ou não. A maioria é industrializado, a gente também tem que se perguntar por quê, né? E aí entra a participação dos pais. A gente tem que refletir sobre o que os pais comem, o que os pais preferem. E por que eu falo isso? Porque a criança, filho de peixe, peixe não é. Isso é uma frase que eu até anotei para trazer para cá, como o tema é infantil, eu achei que combinou. Então, assim, as crianças, de maneira geral, vão reproduzir o comportamento dos pais. Então, é muito importante, eles são o nosso espelho, é muito importante que a gente, né, mostre para eles o quanto aquilo é importante. A gente é referência para eles, nós somos a referência para sempre. A gente pode ver pela gente, quando a gente fica adulto, a gente reproduz muitas das coisas até sem perceber que os nossos pais faziam. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive em relação a isso, que é que eu fiz uma pizza de abobrinha para mim, e a minha filha, e ela não é muito abobrinha, então eu fiz lá os vegetais, arroz e feijão para ela. E eu não quis insistir. E ela decidiu e falou assim, mãe, eu também quero. Aquilo me mostrou, mais uma vez, que o fato de eu estar consumindo e achar que ela não estava nem aí, não é verdade. Então, é importante, sim, o nosso comportamento, nós somos a referência. E é importante entender também que quando a gente diz o não, né, quando a gente limita ou muda as coisas que vão entrar em casa, isso é um ato de amor. Porque as crianças, em geral, elas vão testar. Elas vão testar, elas vão perguntar, elas vão insistir, elas vão tentar. Mas a gente precisa retomar as regras da situação. A segunda pergunta da frase é: a comida da criança é a comida da... Ok. Se a comida da criança é a comida da casa, de quem é a casa, né? Então, os adultos precisam, mesmo em meio ao cansaço, enfim, eu sei como é porque eu sou mãe, a gente precisa retomar essas regras. Então, o ciclo ele é mais ou menos assim. A criança vai reproduzir o comportamento dos pais, né? E ela vai consumir o que tem disponível. Então, o paladar dela começa a ser moldado a partir disso, né? A criança, ela é um paladar em branco, né? E isso é bem importante até na introdução alimentar, que não é o nosso tema aqui hoje, né? Mas na introdução alimentar, quanto mais natural ela acontece, menos dificuldades a gente tem depois. Então, falando um pouquinho aqui sobre o limite com equilíbrio, né? Se a gente sabe que bolacha recheada, por exemplo, não faz bem para a gente, que é adulto, por que a gente permite que os nossos filhos comam isso livremente? É um questionamento que a gente deve se fazer. Porque, tem aquele comentário, né? E há uma pressão toda em volta. Tadinho, deixa ele comer. Tadinho, por que se eu estou dizendo não e isso é bom para ele? É um pensamento que a gente tem que desconstruir. Porque, na verdade, a gente acaba se deixando influenciar e acaba fazendo o que todo mundo faz. Mas esse não, na verdade, é um ato de amor. Tá? Uma das coisas que eu queria frisar aqui, que a autonomia é importante para a criança. Dada uma determinada idade, a criança, ela já pode começar a fazer algumas coisas. E a gente que é mãe, está sempre no automático, né? Então, a gente acaba fazendo tudo por ela. E a autonomia funciona como uma forma de isca para a criança, porque ela se encanta por aquilo. Um dos exemplos que eu trago aqui é que ela mesma que sirva o prato dela, né? Com auxílio ali, né, do pai e da mãe, evidentemente, ou da pessoa responsável, mas que ela mesma possa se servir, tá? Mas vai servir isso demais. Isso é um processo que vai sendo conversado, né, entre o pai, a mãe, a pessoa que cuida,
e ali vai se desenvolvendo o aprendizado, tá? Mas é importante, a minha filha, quando começou a comer, assim, antes ela começava bem resistente. Ah, eu vou comer, não quero comer tudo, ah, não quero comer isso. Quando eu deixei ela livre para se servir, e dá sujeira, tá, gente? Eu sei, não é fácil, mas faz parte porque é aprendizado, precisa. Ela se sentiu tão orgulhosa a primeira vez que ela se serviu e comeu tudo sozinha, que eu fiquei pensando, nossa, é por aí o caminho mesmo, sabe? Porque eles se sentem parte do processo. É diferente de uma pessoa servir tudo o que você tem que comer e te dar assim de bandeja. Então, quando a gente participa do processo, tem autonomia, isso garante a motivação da criança em continuar aquilo e ela se sente realizada, né? A gente atrai com autonomia e mantém a motivação quando ela participa do processo. Outra coisa interessante que eu dou como dica aqui é que a gente possa fazer escolhas junto com eles no supermercado, na fruteira, né? Fala, filho, cheira essa aqui, não sei o quê, escolhe junto, o que prefere, o que não prefere, né? Hoje eu fiz mercado com a minha filha, ela que escolheu o brócolis, porque ela disse que ela gostava, e aí ela escolheu a uva. Mas isso foi uma coisa desenvolvida, não foi uma coisa, sabe? Ela disse, não, mãe, eu gosto desse, eu quero, então tá, vamos levar. Ela queria levar esse. Então a gente vai, é assim que a gente vai desenvolvendo, né? Então, é uma experiência que garante autonomia e motivação. A criança, sabe, substitui. Porque imagina, se de repente a gente faz um monte de substituições que a gente vai falar agora e não coloca nada no lugar. Como é que... Se a gente, como adulto, já pensa, poxa, mas que saco, tudo isso de mudança não é o que eu gosto, não é o que eu estou acostumado, né? Então, a gente tem que pensar que é igual, né? E é importante, então, quando a gente entende que a gente é o espelho, né, mudar essa disponibilidade dentro de casa, trazendo coisas mais saudáveis para o consumo. Isso vai ressignificar as experiências e o paladar da criança. Agora, como fazer isso? Eu vou cantar aqui, tá? Tem um desenho da Peppa que eu descobri por acidente, que ela tem a música do Senhor Batata. E fala assim, como é? Frutas e vegetais são demais, sim, é para você viver. Uma coisa assim, super, né? Tu vai ter isso. E eu não sou fã da Peppa, tá? Mas eu pensei assim, olha que legal, o lúdico trazendo para a criança, e a Clara super comprou ideia, sabe? Então, assim, existem desenhos que a gente pode usar para isso, selecionar daqui a pouco, né, para dar uma motivada nos nossos filhos, e chamar ele para cozinhar, escolhe uma receita, tá? Uma receita que você gosta muito de comer, bolo de cenoura, a gente chama de casa. E geralmente, assim, uma boa seleção. Daqui a pouco, não é um bolo de cenoura. Você daquela receita com o teu filho, deixa ele participar, com auxílio, né? E isso é uma forma de aproximar ele dessa vida de alimentação, né? E eu posso falar porque eu tenho vivido isso, assim, então não é fácil, mas é possível, né? E outra coisa também que eu queria dar de dica é os cookies integrais, né? Como a gente vai falar diante de não bolacha, então faz um cookie com farinha integral, em formato de estrela, enfim, dá para fazer sanduíche, uma fatia de pão integral com vegetarinas, eles adoram, gente, adoram. Então, essas são algumas dicas, tá? Vamos passar para... Já devo... Nem sei como é que eu estou de tempo aqui. Eu já me empolgo, já falo mais, já. 25 minutos, tá? 25 minutos. Misericórdia. Bom, Diego, foi assim contigo também? Como é que foi a questão com os seus filhos? Assim, foi fácil? Conta para nós. A Ana está dizendo que a Clarinha, desde o início, por até um problema de saúde, teve que se adaptar, né? Foi fácil? Eles não queriam comer? Como é que foi? Nos conta. Sim. O início é sempre bem complicado, né? Bem aquela historinha do burrinho do Shrek, né? Tá chegando, até que um dia chega. Então, é bem em cima da repetição, né? A gente tem que imaginar, assim, não só o cérebro da criança, mas como o nosso também, né? Assim, é um vasto campo, né? Bem gramado, cheio de trilhinhas, né? E tu tem que trilhar todo dia aquela situação ali para marcar caminho, né?
tem caminho bom, tem caminho ruim, tem uns que a gente tem que deixar a grama crescer de novo e outros que a gente tem que insistir nessa caminhada. Isso que ela falou de a participação, né, da criança é bem importante, né? Eles se sentirem importantes ali fazendo, participando, comprando, né, fazendo. Hoje o Brian, com a idade que ele tem, ele já faz os bolos dele, né? Então, é um incentivo que eles têm de estar tendo uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação melhor, deles escolherem, deles plantarem, né? A gente tem algumas plantinhas aqui em casa também que eles vão ali, cultivam, eles cuidam. Isso tudo para incentivar que eles consigam entrar nesse caminho mais saudável. Em cima disso, eu estava lembrando de uma historinha. Uma vez eu estava fazendo um trabalho com os adolescentes numa escola. Daí a gente perguntou para eles: vocês conhecem um produto aí que o pessoal vende na rua, né? Será que não é no ano da Ana? É um produto, um pozinho branco, né? Dá um êxtase enorme. E depois, com o consumo... Olha só, Diego e Ana, vocês precisam deixar um dos aparelhos com volumes... Nenhum volume. Porque se vocês deixarem os dois com um volume máximo, vai dar eco para todo mundo. Um vai ter que estar no mudo e o outro pode estar com volume. Aqui eu reduzi. Fechou. Um precisa estar no mudo e o outro com todo o volume. Certo? Agora sim. Fechou? Todo mundo. Aqui eu reduzi. Deu, agora acho que deu. Agora deu. Um mudo e o outro com todo o volume. Certo? Certo, ótimo. Agora sim. Fechou? Todo mundo. Aqui eu reduzi. Deu, agora acho que deu. Agora deu. Um mudo e o outro com todo o volume. Certo? Certo, só porque o som dele sai dele, tá falando. Agora pode falar. Gente, então continuando. Pode continuar? Pode, com mais 60 segundos. 60 segundos. Não, como eu falei, né, a gente estava trabalhando com os adolescentes e a gente perguntou para eles: vocês conhecem um produto branquinho que vendem por aí, né, que a pessoa utiliza, dá um êxtase enorme, daí de repente ela fica depressiva e tem que utilizar de novo esse produto? Daí todo mundo: não, eu conheço, é droga, é cocaína. Daí a gente falou: não, açúcar, né? Então, o açúcar ele tem o mesmo efeito das drogas, infelizmente, né? E a gente, no dia a dia, acaba dando isso para o nosso filho. Então, estava conversando antes, mais cedo, com a Ana, né? Em relação aos ultraprocessados, né? A gente pegar, ver o rótulo dos alimentos e ver o que o alimento tem, né? Essa semana eu tinha colocado uma pequena enquete ali, perguntando ao pessoal quem lia o rótulo, né? Mais da metade do pessoal não tem esse cuidado, né, em olhar o rótulo, e geralmente a maioria dos produtos, o primeiro item que tem ali é o açúcar, né, e a gente sabe que é a ordem decrescente, né, o primeiro produto é o que mais tem no produto, então muitos deles começam com açúcar. Então, o açúcar ele causa todos os efeitos no organismo, né, que a gente infelizmente dá no dia a dia para o nosso filho. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter, o produto, basicamente ter um produto in natura, oferecer para eles, ensinar eles a ingerir esse tipo de alimento, para que cada vez vai criando essa cultura, né, de uma alimentação mais saudável. É para eu continuar? Não. Sim. É que aqui para mim ainda tá... ele tá falando. É delay. Tem que dar um delay. É o delay, então.
Gente, então é isso mesmo, né? Isso tudo é muito importante. A gente tá brigando com o som ainda, mas a gente vai ajustar. Tudo isso é muito importante e a Ana pode continuar assim no segundo tópico. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre a rotina alimentar, né? As novas escolhas na prática. Eu separei aqui alguma lista de alimentos, porque a mudança começa no supermercado, né? Que nem o nutricionista Diego ali falou, a mudança começa na lista do supermercado. Então, assim, para a gente ter uma noção do que pode ser substituído, né? Geralmente, às vezes, tá, mas por onde eu começo? Então, eu fiz uma lista, se alguém quiser a lista depois, eu posso passar, né? Mas eu vou comentar aqui um pouquinho sobre ela. Então, bolachas, né? Bolachas recheadas, bolachas todas, Maria, Água e Sal, todas as bolachas, tá? Substituir por frutas, né? Embutidos por ovo, frango e pode até utilizar o atum também, né? Se a família consome peixe, não todos os dias, mas dá ali uma vez na semana, é super legal colocar. Substituir, por exemplo, sucrilhos, né? Até o Diego falou, da quantidade de açúcar. Os sucrilhos têm esses cereais, né? Então, substituir pela aveia. Gente, sério, a aveia é muito mais barata que os sucrilhos, que o Nescau, e é extremamente mais saudável. Ela combate, né, o colesterol, ela ajuda, né? Ela tem uma fibra, ajuda a combater, e ela também combate a obesidade, né? Então, o Nescau também é algo que a gente pode super substituir por batidas de frutas, né? E aí, assim, a minha dica é que a gente vai reduzindo aos poucos a quantidade utilizada de açúcar, né? Para que a criança não tenha aquele choque, né? Para que vocês já não tenham choque, mas ao mesmo tempo para que seja feita essa redução. Procura usar frutas mais maduras, e as mais docinhas para fazer as batidas de frutas. Gente, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas assim, os refrigerantes e sucos de pacote, eles determinantemente têm que sair da lista de supermercado como rotina, tá? Tudo que eu falar aqui é rotina, tá? A exceção é que a gente está tendo uma exceção. Mas não pode ser um hábito a gente ir no supermercado, por exemplo, assim, trazer 10 pacotes de suco de pacote para casa. Porque, inevitavelmente, vai usar, né? Já é um hábito para estar ali e é mais prático usar. Então, o melhor é não comprar mesmo. Tá? E não tem nada do marketing, eles não têm nada de nutritivo. O próprio Nescau também não tem. É só propaganda. Como o Diego falou, a maior parte o primeiro ingrediente ali do rótulo é o açúcar. Ô, Ana, olha só. A Idelvanda está perguntando se tem algum açúcar que você recomenda. Assim, açúcar vai ser sempre açúcar, certo? Vamos partir desse pressuposto. Então, algo para adoçar, algo para adoçar. Açúcares. Isso. Pode usar açúcar? Existem açúcares mais saudáveis? Existem, né? Existe o açúcar mascavo, porque ele tem nutrientes, coisa que o refinado não tem nada, né? Mas o açúcar de coco, por exemplo, o índice glicêmico dele é menor, né? Então, ele não vai dar um pico de glicose. Diego, tu me corrige se eu estiver errada de alguma maneira aqui, tá? Me socorre. Mas, assim, eu recomendo usar para adoçar em frutas. Dá para usar, se quer comer com iogurte, né? Eu já vou chegar no iogurte. Dá para usar mel, dá para usar geleia, né? Dá para fazer a própria geleia em casa de fruta. Desculpa. Em relação ao açúcar, o ideal é reduzir e sempre que for utilizar, se isso for uma possibilidade de família, pode usar o açúcar mascavo. Mas o ideal é usar os mais naturais possíveis. Né? Diego, quer comentar alguma coisa?
Não, Gente, a antes gente dele pode comentar, utilizar. eu preciso que vocês confiram se um dos dois está com áudio, se os dois equipamentos estão com áudio, porque está dando eco ainda. E para quem está fazendo pergunta, nós vamos abrir perguntas no final dos pontos, porque ela está indo para o terceiro ponto agora, e a gente já tem algumas dúvidas que o Diego e a Ana poderão esclarecer para vocês, como o leite, a questão da Júlia, filha da Ana. Vamos conversar sobre isso. A Carol mandou mais aqui um comentário. Então, fiquem até o final para vocês poderem escutar o que eles têm para falar sobre isso, tá? Certo. Assim, em relação ao açúcar, tá? Não só o açúcar a gente utiliza, né? Com o tempo a gente vai reduzindo o açúcar, o corpo vai precisando menos dessa sensação do doce. Mas o que a gente pode estar utilizando? Fazer uma vitamina de banana, tu pode colocar uma maçã, a maçã é mais adocicada, então tu vai estar utilizando uma fruta, tu não vai estar utilizando nenhum tipo de açúcar ou adoçante. Um bolo, né? Tu pode usar uma fruta, uma uva passa, por exemplo, né? Geralmente a gente utiliza a uva passa aqui em casa, é uma beleza também para um bolo, quando tu mastiga a uva, ela adoça, né, o restante daquilo que tu está mastigando do bolo, né? Utilizar frutas. O bom é sempre utilizar frutas para adoçar, né? Quando é um alimento que vai suportar o açúcar, né? Que a gente possa utilizar o açúcar. O açúcar mascavo, o mel, né? Quanto mais natural for, né? Aquilo que eu tinha falado lá do alimento ultraprocessado, né? Quanto mais processado, pior. Quanto mais in natura, quanto mais natural, melhor, né? Quanto mais refinado, pior, né? Farinha refinada, açúcar refinado. Então, se tu pegar, utilizar o in natura ou esses que têm mais nutrientes, tu vai estar indo pelo caminho correto. Podemos ser chincalhados. Posso continuar? Pode. Bom, então, seguindo na linha, né, do que o Diego estava falando, vamos continuar com as substituições na lista de mercado. Vamos pensar assim primeiro. Salgadinhos, né? Coisas, salgados de todas as maneiras, congelados, comidas prontas, hambúrguer, aqueles sticks de frango. Gente, aquilo, meu Deus do céu, aquilo dói meu coração. Porque aquilo tem muito, muito aditivo químico, né? E a maioria tem o glutamato, né? Que é um aditivo que já tem alguns estudos aí que indicam a questão do câncer. Então, assim, não é para meter, né? O pavor, não, gente. Mas é a gente entender que nem o Diego falou, quanto mais natural for, melhor. Sempre, em toda situação. Então, substituir salgadinhos e esses congelados e comidas prontas por verduras, né? Miojo, gente, é tudo menos massa, tá? Não é massa. Não deem para os seus filhos. Não tá no mérito da questão, porque senão eu vou me estender muito. Mas, assim, não é igual ao pacotinho de massa que a gente compra, tá? É totalmente diferente. Ele passa por processos químicos diferentes. Então, sempre que for comprar massa, não tem a Mônica ali na frente, compra a massa de verdade, tá? Bota o adesivo da Mônica na massa, mas não compra o miojo, tá? Pelo amor de Deus. Bebida láctea. Achei interessante a gente falar disso, porque a maioria dos iogurtes que se dizem iogurtes no supermercado não são iogurtes, tá? Eles são uma bebida láctea, que é lá um preparado da indústria que sai mais barato, mas vem cheio de aditivos químicos e com muito açúcar. Então, assim, as opções para o leite fermentado e o iogurte, né? O iogurte mesmo, de preferência sem sabor e desnatado, né? Isso até o Diego pode falar melhor que eu. Isso dá para fazer em casa também. Hoje eu sou muito sincera com você, eu não consigo. Mas daqui a pouco a pessoa consegue se organizar em casa, consegue fazer. E isso é bem legal.
pão, de preferência, que seja integral, tá? E reduzir o consumo. Geralmente, a gente tem uma cultura que consome muito pão. O ideal é reduzir. Se eu como 4 fatias, come 2, né? Come 2. Então, e sempre integral, pela questão das fibras. Isso falando de compra, porque a gente falou que a comida da criança é a comida da casa. Então, a comida da casa tem que mudar, certo? Leite integral, substituir, então, o leite integral pelo leite desnatado, porque aquela gordura do leite integral não serve para nada para as crianças, não vai estar tirando o cálcio a mesma quantidade, tá? E o queijo sempre mais clarinho, geralmente mozzarella. Se puder utilizar ricota, creme de ricota e outros, né, nessa linha, melhor. Mas é legal usar o queijo em algumas preparações, né, culinárias, e então sempre escolher um mais clarinho. Gente, margarina não também, por favor. Isso, com perdão da palavra, a margarina, ela vai enchendo as artérias ali do nosso coração, e isso de gordura mesmo. E isso leva depois as pessoas para problemas cardiovasculares, né? E tem que é isso muita gente entre os nossos filhos. Então, substitui por requeijão, que dá para fazer em casa também, né, Diego? E substitui por manteiga de coco, e dando a quantidade, né? Sempre buscando reduzir a quantidade. Nas preparações culinárias, é importante a gente ter isso em mente, a gente entender que precisa haver um processo de redução no sal, nos óleos, em geral, na gordura, né? Dentro, quando a gente vai lá cozinhar, e no açúcar, né? Eu separei aqui, assim, o ideal, até pelo Guia Alimentar Brasileiro, é que a gente faça 4 refeições por dia, pelo menos. Então, café da manhã, almoço, lanche, janta. É o ideal. Então, eu separei aqui alguma ideia de cardápio para vocês, tipo assim, tá, passou uma lista aqui, e agora? O que eu faço com essa lista? Então, café da manhã, batida de fruta, que nem o Diego falou, bota ali maçã com banana, dá para botar maçã com mamão bem madurinho, fica gostoso também, com ovos mexidos, uma fatia de pão e requeijão. Almoço, arroz e feijão, um tipo de carne, 2 tipos de vegetais, pelo menos. Um cozido e o outro pode ser um folhoso, pode ser um cru, né, ralado. E no lanche, daí vale o iogurte com a fruta, com a aveia. Dá para fazer um bolo em casa. Gente, não compre aquelas misturas prontas de bolo, aquilo também tem muito aditivo químico. Prefira comprar farinha integral, prefira comprar farinha de aveia, né, e fazer o bolo em casa. Um bolo com chá, tem crianças que tomam chá, né? Não são todas, mas tem crianças que tomam. Então, também dá para aproveitar. Na janta, a mesma coisa do almoço, mas aqui vale uma dica, tá? Em vez de fazer carne de noite, pode fazer um omelete, por exemplo. As crianças geralmente têm preguiça de mastigar, tem uma fase que eles têm um pouco de preguiça. Então, dá para ralar vários tipos de vegetal, bater junto no omelete e faz ali com arroz, com feijãozinho. E sempre, no almoço e na janta, uma fruta de sobremesa, né? Se vocês vão dormir mais tarde, dá para dar um leite fermentado antes de dormir. Então, essa rotina ela é bem importante. Sempre lembrando que é importante dar água entre as refeições para as crianças, né? E sempre deixar uma garrafinha ao alcance dos olhos das crianças. Isso vale para nós também. E onde eles possam pegar eles mesmos, né? E lembrando, ele já tomou tua água hoje, fulaninho? Já tomou? Sabe? Sempre que eles repetir alguma coisa, fala assim, já tomou água? Aí vai lá, não, mas não tomei. Vai lá e toma um pouquinho de água. Então, para que o hábito seja criado, né? Tem alguma consideração, Diego? Ou Ana, não sei. Eu estou finalizando aqui, tá? Tá, 15 minutos para gente cair no Instagram. Tá. Então, assim, dentro dessas dicas, eu gostaria de ressaltar assim, que é importante a gente deixar sempre
frutas higienizadas, picadinhas, ou frutas fáceis de descascar ao alcance dos olhos, né? Não tem um armário de guloseimas, gente. Não vou poder entrar na questão desse armário de guloseimas, mas não tem uma reserva de guloseimas em casa, nesse início, né? E sempre que vocês comprarem alguma guloseima, porcionem elas. Separem potinhos e limita o consumo por semana. Tá, filho, vamos comprar salgadinho? Vamos. Ah, mas vai ser essa quantidade que vai comer, vai ser uma vez por semana, sabe? Tem que ter essa limitação. Senão, não dá para entregar o pacote e livre demanda, assim, né? A criança entra para dentro do pacote. Eu gostaria de fazer uma observação quanto a isso de ter guloseimas em casa. Até nós estávamos falando isso hoje na hora do almoço, né? O meu marido, eu, o Samuel, nessa questão de dar para a criança o alimento, a guloseima, como um prêmio. Então, quão isso é prejudicial, porque, se você fizer tal coisa, você vai poder comer bolacha, se você fizer tal coisa, você vai poder tomar um sorvete, se eu fizer tal coisa... Então, na realidade, isso é muito prejudicial, na minha opinião, de leiga, como filha que fui, porque isso acaba desencadeando várias coisas em relação ao emocional, né? Tem um computador ligado ainda de áudio, então a gente está dando eco. Aqui o meu computador já está completamente... Tá. Isso é muito, muito, muito prejudicial e até ia comentar sobre isso. Eu falei com o Diego mais cedo e ele está falando, é importante falar sobre o momento da refeição. Então, algumas coisas que são importantes de pontuar no momento da refeição. Sem eletrônicos, sim, sem eletrônicos. Isso rouba o momento de comunhão ali da família, que é um momento para reforçar e fortalecer laços, né? E criar memórias afetivas em relação até ao próprio alimento, né? Então, dá para tu instigar o teu filho, dizer assim, que cores tem no teu prato, filho? Que barulho que faz quando a gente morde? Né? Colocar um ingrediente surpresa, pede para ele adivinhar. Isso reduz o estresse, né? E a ansiedade. Então, é importante que o momento da refeição seja o momento da refeição e ponto, né? Que não haja, que realmente seja um momento, e o Diego pode falar até um pouco mais sobre isso, mas que o momento da refeição seja o momento da refeição, né? Da família, momento de mesa, momento de se desligar realmente, momento mais relax para toda a família, né? E entrando nisso que você falou, Ana, a pressão para rapar o prato, ela não deve existir, né? E nada de suborno, nada de chantagem, que nem tu comentou, porque isso altera toda a maneira da pessoa se relacionar com o alimento. Ela vai crescer pensando que não importa a quantidade que ela coloque, ela não pode errar, ela vai ter que comer tudo, entende? Entende que isso desenvolve um relacionamento muito, muito prejudicial com o alimento, sabe? Então, não vai sair da mesa enquanto não comer tudo, né? Eu sei que como pai e como mãe a gente erra muito e pode ser que tenha acontecido, mas o que importa é daqui para frente, né? Então por isso eu falei várias dicas para a gente poder o self-service da criança se servir. A ideia é que isso vá sendo ajustado. Isso aí. É isso aí. Com certeza, não, mas até quem está fazendo perguntas também, fiquem conosco até a encerrar, porque nós vamos colocar as questões e as perguntas de vocês. Isso que a Ana tinha falado em relação à presença, né? O momento da refeição, assim, para a criança é muito importante, é um momento de troca da família, né? É um momento que está todo mundo junto ali. Muitas vezes alguém não está, né? O pai e a mãe são turno inverso, como acontece às vezes aqui em casa, mas eu tô com eles, depois na outra refeição ela está com eles, né? Televisão, o que a televisão faz? Ela tira essa atenção, né, dentro desse período da refeição, né? Não adianta o pai falar, desliga o celular que eu não estou conseguindo ouvir a novela, né? Coisas desse tipo. Então, tu é o espelho. Lá no início, a Ana tinha falado que a gente é o espelho e eles vão refletir aquilo que a gente está fazendo, né? Então, o momento da refeição é aquele momento especial que a gente está todo mundo junto ali, trocando
ideia, trocando atenção, né, trocando o quanto está sendo bom aquela refeição, se não está gostando, está aprendendo coisas novas, né, está aprendendo o que é uma verdura, o que é um legume, está descobrindo coisas novas, e é aquela trilha que eu falei, né, aquilo que a gente vai fazendo no dia a dia, né, e ela vai descobrindo, ela vai aprendendo, e aquele caminho ela vai acabar continuando a seguir. Desconectado. Sim. O Diego já encerrou? Acho que já. Ana, tem mais um outro ponto? Tem mais um outro ponto ainda? Tem uma dica só. Tem muita coisa, a gente pode ficar, né? Tô brincando. É importante respeitar a quantidade, né, que a criança quer comer, mas ensinar ela a respeitar o momento da refeição. Então, não dê lanches. Ah, tadinho, comeu tão pouco, né? Vou deixar comer a fruta. Não deixa, não pode, tá? A criança tem que entender que o momento da refeição ele é feito e próprio para isso. E não se preocupe, porque ela vai sentir fome e ela vai comer na próxima refeição. Outra coisa que eu queria comentar aí na última é aqueles alimentos que não são tão aceitos, né, por eles, o ideal é que a gente ofereça em momentos agradáveis, né? Então, assim, foi para a pracinha, não leva salgadinho, não leva bolacha, leva uma fruta, aquela que ele come, mas não gosta muito, leva aquela fruta picadinha, daqui a pouco leva para ele experimentar uma coisa nova, né? E leva a que ele gosta, né? Num momento agradável, porque quando a gente está se sentindo bem, a gente está num momento agradável ali, a gente tende a aceitar mais coisas diferentes. Então, vai para a pracinha, leva água, leva uma fruta nova picadinha e leva a que ele gosta também, mas não diz, não conta para ele, né? Deixa ele ter a experiência dele ali, né? E para a gente saber, eu não sei, até o Diego poderia falar melhor, mas para a gente saber se a gente realmente gosta de uma coisa, diz que experimentar ela pelo menos 3 vezes, né? Se nessas 3 experiências realmente não tem jeito, não digo que tu vai dizer, mas dá para entender que tu não gosta. Mas comer uma vez e dizer não gosto, não é bem assim, né? A gente tem que ter esse exercício. Mas seria mais ou menos. Olha só, nós temos aqui uma pergunta, uma questão aqui da Ana, tá? Minha bailarina tem 6 anos, ensinei ela a comer de tudo. Com 2 anos, ela foi internada e teve que usar sonda. Após 11 dias, ela voltou outra criança. Desde então, ela já não come quase nada. Isso não me preocupa muito. Procurei vários especialistas e dizer que ela troca pelos salgadinhos bolachas recheadas. Com ela, não é assim. Ela só quer comer massa de panquecas. Então, de repente, pode ter acontecido um trauma. Eu acho que ela está se posicionando ou perguntando em relação a isso, né? Porque ela voltou ela foi internada e usou sonda. Foi por causa de alimentação? Foi por causa de alguma intolerância, Ana? Tem alguma observação? Vocês têm alguma observação para fazer? Alguma contribuição, de repente? Geralmente, toda essa situação, né, em relação à alimentação, a alimentação, ela envolve muito emocional, né, o comportamento, como a pessoa vive, né, todas as formas como ela vai acontecendo. É bem visto, assim, que é caracterizado como um trauma que ela teve, né,
isso muitas vezes com um profissional especializado nessa área, né, para descobrir de que forma que ela vai se recuperar desse trauma, as travas que ela teve, né, conseguir abrir essas portas, né, para a gente reintroduzir uma alimentação adequada para ela, né. A criança também ela tem sempre um caminho de ser esperta também, né? Muitas vezes ela se coloca, ela estava numa situação ruim, ela se aproveita dessa situação para ter os seus benefícios, né? Não sei se é a situação, mas geralmente com um especialista para trabalhar essa situação, né, mais psicológica da criança, a gente consegue entrar dentro desse caminho, né, de E o saber se comer tem um realmente... viés muito psicológico também, né, Diego? Sim, Isso é um fato, isso é bem importante, Ana. Daqui a pouco é uma observação bem legal de se investigar. Bem legal, Diego. Tem outra questão aqui, gente, que é o da Caroline. Ela colocou: a minha grande dificuldade é a quantidade de alimento, principalmente do carboidrato. Temos horta orgânica e ela não come doce. Desculpa, Ana, acho que cortou aqui, eu não consegui entender a pergunta. Então, vamos lá, eu vou perguntar aqui no Instagram, já que a Carol está corrigindo no Instagram. É uma pergunta da Caroline. Minha grande dificuldade é a quantidade de alimento, principalmente de carboidrato. Torta orgânica, ela não come doce. No caso, a dúvida dela, então, é em relação a qual quantidade de carboidrato? O que seria a quantidade? Porque, na verdade, não sei se o Diego quer comentar, né, sobre isso, mas a quantidade de carboidrato, ela é muito relativa, porque tem que fazer um atendimento especializado, né, ali, com um nutricionista. É muito complicado, eu não conheço a filha dela. Então, existe um cálculo, então? Existe um cálculo. Existe um cálculo que a gente faz para saber o que é adequado para cada pessoa, de carboidrato, de lipídio, né, de gorduras e proteínas. Então, tem que ver o peso, né, da filha dela, tem que fazer toda uma avaliação. É muito complicado, né, eu dizer aqui, né, eu não sei exatamente qual é a dúvida, se daqui a pouco come demais ou come de menos, mas eu posso falar um pouquinho do que eu acredito e o que eu conheço de nutrição. Existe uma coisa que talvez o Diego até possa falar sobre isso também, que é o comer intuitivo, né? É importante a gente conversar e estabelecer um diálogo com os nossos filhos e ensinar para eles o que são os sinais de fome, né? Sinais de fome, diferenciar fome e vontade, né? Porque a criança, ela se conhecendo, né? Ela vai saber exatamente a quantidade que ela vai suportar ou não comer, que ela vai se sentir bem com aquela quantidade, né? Geralmente, tá? Proporcionalmente falando, um prato de adulto que é grande e um prato de criança que é menor. A gente pode falar em carboidrato 1/4 daquele prato. Pelo menos eu vejo assim, eu não sei como que o Diego vê, né? A gente divide ali em 4 pedaços o prato, e 1/4 daquele prato geralmente tem que ser, né? Um daqueles 4 pedaços é a porção de carboidrato, né? Dadas as proporções da criança e do adulto, né? Vendo assim, o prato da criança geralmente ele é um pouco menor, né? E a metade daquele prato, 2 tem que ser a salada, né? 2/4 ali tem que ser a salada, 1/4 a proteína e geralmente 1/4 o carboidrato. Não sei, o Diego, se tem alguma coisa para corrigir, para colocar? Não, esse volume está bem adequado, assim, sempre lembrando aquilo que a gente tinha falado logo lá no início, né? Que esse carboidrato tem que ser o mais complexo possível, né? O mais integral possível, né? Que vai estar auxiliando toda essa absorção, toda essa parte de questão desse carboidrato da criança. Mas dentro dessa proporção é bem adequado. E como a Ana tinha falado também no início ali, né? A situação do self-service, mesmo que a criança se sirva, né, que ela escolha o que ela quer comer, a gente tem que fazer esse acompanhamento para saber o que pode ser um excesso, né, pela necessidade, ou porque ela gosta, ou porque ela quer aquilo que ela mais gosta.
né? Então, sempre ter esse cuidado. Geralmente a criança gosta de arroz, então enche, né, 3/4 do prato de arroz e pega uma saladinha, né? Então, essa proporção, né, dividir em 4, cuidar dessa proporção que a criança vai se servir, né, quando ela está aprendendo a se servir, é bem adequado para eles iniciarem essa educação, né? Como é uma criança, ela ainda está sendo educada a trabalhar com essa alimentação, né? Já o adulto muitas vezes trabalha com a reeducação, né? Aprender a comer de novo. Sim. Aqui, só para completar, a gente tem mais uma pergunta no Instagram, né? Pode ler para isso, Samuel? Acho que é essa. Alguma indicação de leite, fórmula de segmento para uma mamãe que foge do açúcar? Aqui, um bebê de 1 ano e meio. Entendeu, Ana? Aham. Ela quer uma indicação de leite que não tem açúcar, é isso? De fórmula? Leite de fórmula? Como é que é? Alguma indicação de leite, fórmula de segmento para uma mamãe que foge do açúcar. Ela tem um bebê de 1 ano. Tá. Eu vou ser bem sincera, assim, nessa parte. Infelizmente, eu não posso falar disso, tá? Porque eu amamentei direto no peito e acabei não utilizando leite de fórmula. Então, peço desculpa porque eu realmente... Mas eu não sei se o Diego daqui a pouco... Mas o leite seria para a mãe. Pelo que eu entendi. O leite é para a mãe. A mãe que foge do açúcar. Não entendi, Ana, desculpa, tá cortando. No Instagram a pergunta dela, se você quiser olhar aí também. Caiu, né? Vai cair. Tá carregando dela. Dá uma travada. Se fosse em relação ao leite para a criança, né, tem toda aquela recomendação de até os 6 meses ser leite materno, a partir dos 6 meses ser feita uma introdução, né, de outro tipo de alimentação, né. Fórmulas. As fórmulas existem várias. Antes dos 6 meses, a gente teria que saber quantos meses a criança tem, fazer o cálculo, né, saber o quanto que ela vai estar ingerindo, saber indicar qual que ela vai estar tomando, qual a situação de saúde, né, da criança. Em relação à mãe... Mas o que eu entendi, Diego, era que o leite é para mãe. Sim, sim. Em relação à mãe, né, leite integral, né, a princípio, leite desnatado, a gente sempre tem que cuidar em relação aos outros tipos de leite, tipo leite sem lactose. Geralmente, se tira a lactose, se inclui a glicose, né, se inclui o açúcar, né, tem uma substituição, daí tu não toma lactose, né, porque faz mal, né, tu tem aquele desconforto intestinal, só que tu vai estar ingerindo glicose numa maior quantidade. Né? Isso também, né? A gente teria que conhecer pessoalmente essa mãe, saber qual que é a rotina alimentar dela, né? O que ela se alimenta, o que ela come, o que ela gosta, o que ela não gosta, para a gente saber orientar, saber qual tipo de refeição dela, né? A gente, pode ser um leite de amêndoa, pode ser um leite de coco, né? Outros tipos de leite dentro daquela rotina que essa mãe tem, né? Vai ter menos gordura, tem toda uma situação em relação ao leite de vaca, né, que geralmente o pessoal fala, leite de vaca não foi feita para pessoas, é feita para vaca, é feita para o bezerro, né, então por que o humano toma, né, de curioso? Então tem todas essas situações, tem vários questionamentos, né, dentro disso, que é individual, né, a gente tem que sentar, conversar com a pessoa, saber também essa parte emocional dela, o que ela gosta de tomar, o que ela não gosta, se ela está motivada a trocar esse tipo de alimentação, colocar uma alimentação mais natural. Então, tudo isso envolve esse conhecimento da pessoa. Legal. Então, se você tem dúvida sobre o leite ainda, entre em contato com o Diego pelo direct no Instagram. Nós deixaremos no status para te poder olhar ali e, de repente, poder conversar com ele, certo? Em relação à conversa que a Ana estava tendo antes também, né, dos cardápios, das receitas, hoje à tarde a gente tinha conversado, eu vou inserir algumas receitas também no Instagram, ali de substituição da farinha de trigo, de produção do iogurte caseiro, produção do leite fermentado em casa, né,
gordura de coco, a gente consegue fazer em casa também, tu não precisa comprar aquele horror de valor, tu consegue fazer em casa. Então, são várias receitas que a gente vai acabar inserindo ali, né, para o pessoal ter acesso e começar a ter esse cuidado mais saudável. Certo, então. Alguma consideração mais, Ana? Nossa, eu pedi desculpa, tive um problema técnico aqui. Mas acabou cortando demais e eu realmente não... Eu perdi ali a explicação do Diego, de entender a pergunta dela, né? Mas se alguém quiser rever todo esse vídeo, pode olhar no YouTube. Esse vídeo vai ficar salvo no YouTube. Então, nós agradecemos muito a presença de vocês. A Ana tem um canal no Instagram, sigam ela. Descomplica a Nutri. Descomplica a Nutri. A gente vai deixar também nos stories para vocês poderem seguir ela, e o Diego também deixaremos o perfil dele. Nós agradecemos vocês de coração por estarem conosco. As dúvidas vocês podem eventualmente escrever para nós no direct e no Messenger, e nós retornaremos com algumas das dúvidas na próxima quarta. Então, quarta-feira que vem, às 20 horas, falando sobre nutrição adulta. Certo, gente? Obrigada por vocês estarem conosco. Nós agradecemos, né? Quer falar, Samuel? Só agradecer mesmo por eles estarem com a gente, agradecer as pessoas que mandaram as suas dúvidas. Já aproveita para seguir eles, ter mais dicas nas redes sociais. Lembrando que o Diego vai deixar algumas receitas, então, algumas receitas, substituições, e o perfil da Ana também é super legal, ela sempre posta coisas bem bacanas. Sigam os dois, vocês vão ter muito conteúdo legal. Gente, era isso. Muito obrigada. Até a próxima quarta, então. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tem que ser... No Zoom?